Olá, meus amigos, bom dia. Eu me chamo Duca de Almeida e hoje eu vou ensinar você que é fumante a parar de fumar. Você vai aprender comigo tudo o que você deve fazer para deixar de ser um fumante. Eu fui fumante na minha vida durante 20 anos e só parei de fumar quando eu realmente estava quase morrendo. Eu só parei de fumar quando eu percebi que a pele do meu rosto estava morrendo, que a pele do meu rosto estava ficando escurecida, que a pele do meu rosto estava ficando velha. Eu comecei a fumar com 11 para 12 anos de idade, em São Paulo. E eu fumava, quando garoto, um cigarro, porque já tenho uma certa idade, eu fumava um cigarro do maço verde, escondido dos meus pais, que se chamava Quente. Era uma marca chamada Quente. Eu não me lembro nem quem fabricava esse cigarro na época. Era um cigarro sem filtro e muito forte, um cigarro barato e de péssima qualidade. E eu acostumei fumando aquele cigarro, um cigarro extremamente forte. De cada tragada que eu dava, eu me sentia realmente muito mal. E eu, como toda criança inexperiente, como todo garoto inexperiente, eu achava que para mim ser homem, eu precisava fumar. Eu via os adultos fumando muito embora dentro da minha casa. Ninguém fumava, nem o meu pai, nem minha mãe, e nem o meu irmão e nem a minha irmã. Eu via nas pessoas de fora da rua fumando e eu achava aquilo bonito e foi ali que eu comecei a fumar. E só fui parar de fumar, na verdade, eu comecei com 11 para 12 anos, eu só fui parar com 32, 33 anos de idade. Imagine a quantidade de cigarro que eu fumei na minha vida. Ou seja, chegou uma época da minha vida quando eu passei já a trabalhar, que eu comecei a trabalhar muito cedo nas fábricas, comecei com 13 anos no máximo. Aí foi que eu realmente comecei a fumar mais ainda, né? Porque nas fábricas as pessoas fumavam muito. E foi ali que eu fui cada vez aperfeiçoando mais a maneira de fumar e fui fumando aquele cigarro que chamava Minister, que eu não sei se hoje em dia ainda existe essa marca de cigarro. E eu cheguei a fumar 2,5 maços até 3 maços de cigarro por dia. E eu só fui me preocupar, como eu já falei no começo dessa palestra, quando a minha pele começou a ficar escura do rosto, eu comecei a ficar enrugado ainda muito jovem, né? E a minha potência sexual começou a diminuir muito, né? Eu era muito fraco, ejaculava precocemente e comecei a ter problemas nessa parte sexual, porque eu fumava realmente muito. Eu era muito cansado, eu escarrava preto. Do meu pulmão saía aquelas crostas de nicotina preta, junto com a poluição do ar, e aquilo me fazia muito mal, aliás. Eu tossia a noite toda, eu me sentia muito mal, eu gostava de jogar futebol, sempre joguei muito futebol, porque fui criado na periferia de São Paulo, jogando futebol peladas de rua como garoto. E eu não aguentava mais jogar futebol, jogava muito futebol de campo naquela época na várzea. Eu não aguentava correr, eu já era um moço, já tinha 20, 25 anos, sei lá, já era um cara formado, já grande, já bastante consciente. E o cigarro, cada vez mais, ele me perturbava mais. Perturbava, me deixava com mau hálito, me deixava fedido. Eu ia namorar, as meninas não queriam muita conversa comigo porque eu não fumava, se afastava de perto por conta do cigarro. Eu fumava em casa, deixava a casa toda fedendo, com aquele cheiro horrível de cigarro e tudo mais, e não conseguia parar, de hipótese alguma, de fumar. Porque eu bebia também, eu bebia muita cerveja. Eu era um menino realmente problemático nessa questão de vício. No álcool eu não era muito viciado. Eu tomava uma cerveja aqui e acolá, mas no cigarro eu não largava do cigarro. E tudo para mim era motivo para fumar. Então, se eu estava alegre, eu fumava. Se eu estava triste, eu fumava, né?
E aquilo estava acabando com a minha vida, né? Eu não dormia direito, eu sofria de insônia. Uma série de problemas eu comecei a ter com o cigarro. E eu, naquela época, não tinha nenhuma consciência dos males que o cigarro iriam causar para mim, na verdade. Eu não pensava em câncer, eu, na verdade, nem sabia, nem imaginava o que era câncer. A gente, naquela época, muitos anos atrás, eu tenho 60 anos nas costas hoje, não se pensava em doenças como câncer, essas coisas. Na minha família, graças a Deus, até então ninguém havia tido essas doenças. As pessoas ficavam menos doentes, as comidas eram mais naturais, etc. e tal. Mas o vício estava ali, o vício estava me dominando. E eu não tinha noção que o câncer poderia me dominar, pegar pela minha garganta, pelo meu estômago, pelo meu intestino, através da minha pele. Eu não pensava em nada disso, nas consequências das doenças que o cigarro poderia trazer para mim, né? E eu fui lidando com aquilo, mas quando eu cheguei mais ou menos por volta de uns 30 anos de idade, por aí, porque na verdade, fazendo as contas direito, eu na verdade fumei mais do que 20 anos. Talvez uns 25 no total até. Se eu for me recordar bem, eu devo chegar por volta desses números aí. Bom, e aí aquilo foi me prejudicando. Quanto mais eu fumava, mais a minha potência sexual ia diminuindo, né? E aquilo, eu como jovem, eu sempre fui um heterossexual, graças a Deus. Eu sempre gostei de mulheres. Eu queria me relacionar com mulher. Poxa, toda vez que eu saía com uma garota, chegava na hora H, eu sempre estava no meio do caminho. Porra, eu era jovem ainda. Aquilo começou a me deixar desesperado. Fiquei preocupado. E eu percebia que era o cigarro, me faltava o fôlego, era a ejaculação precoce, aquela preocupação. E eu com aquilo começou a me preocupar, porque eu era novo ainda, não tinha nem casado naquela época ainda e tal. Eu comecei a pensar no meu futuro. Comecei a pensar nos prós e nos contras. Naquela época não existia ainda a internet. Existia televisão naquela época, mas era televisão preta e branca, nem televisão colorida existia na época. Então, as informações, não tinha nenhum desenho, mastro de cigarro, nem nada. As pessoas iam fumando, e assim eu fui também. Fui fumando, fumando, fumando e tal. Até que um dia eu arrumei uma namorada que eu gostei dela. Eu gostei dela. E essa namorada detestava cigarro. Ela não aguentava cigarro de jeito nenhum. Mas também ela gostava de mim. E ela não se importava tanto com o cigarro, pelo menos até então, até o momento que nós apenas namorávamos. Mas ela estava sempre reclamando do cigarro. E eu também, por mim próprio, já vinha pensando em deixar de fumar e já havia feito algumas tentativas, até mesmo antes de namorar com essa moça, que depois no futuro se transformou na minha esposa, que eu estou com ela até hoje, de parar de fumar. Então eu já estava pensando naquilo, eu queria parar de fumar de algum jeito e já tinha feito algumas tentativas na minha vida, e todas fracassadas. Ou seja, eu parava um dia, diminuía o cigarro, achava que quando eu parava, diminuía o cigarro, eu iria, consequentemente, conseguir parar de fumar. Ou seja, eu fumava 2 maços por dia, eu comecei a tentar fumar 1 maço de cigarro por dia. E tentei por várias vezes ir diminuindo o cigarro, né? Mas não adiantava, eu sempre estava fumando. Por quê? Porque uma vez que eu estava fumando, eu não percebia isso, eu estava o tempo todo abastecendo o meu sangue com a toxina da nicotina, né? E o meu organismo não se desintoxicava e cada vez pedia mais nicotina. Muito embora eu fumava um pouco menos cigarro, o organismo estava sempre pedindo a nicotina. Muito embora eu dava, naquela época estava dando os intervalos um pouco maior para fumar. E chupava a bala e não adiantava, estava lá a vontade de fumar. E tudo que eu fazia estava voltado à vontade de fumar. Eu discutia com a nova namorada alguma coisa que não estava bem,
já era motivo para fumar. E continuava fumando, e não parava de fumar de jeito nenhum. Até que um dia eu comecei a ter problemas nas minhas cordas vocais. Eu comecei a falar mais rouco, eu comecei a não me sentir muito bem, o meu coração começou a não sentir muito bem, eu tinha taquicardia, não dormia bem, parei de me alimentar, já estava parando de me alimentar mais, o cigarro cortava a minha fome, eu era magro, todo enrugado, parecia um velho já. Eu parecia muito mais velho do que eu pareço hoje, pra você ter uma ideia. Eu só tinha por volta de 30, 30 e poucos anos de idade. Ou seja, o cigarro estava me matando, o cigarro estava levando a minha vida embora. E eu não percebia que o cigarro estava me destruindo. Eu não conseguia enxergar para mim. Meu pai falava: esse cigarro vai te matar, meu filho. E eu não obedecia e não prestava atenção. A minha mãe falava as mesmas coisas e os meus irmãos que não fumavam falavam as mesmas coisas para mim. Mas o viciado não escuta ninguém. Não escuta nem a voz da sua própria consciência, né? Até que um dia, o que aconteceu? Eu morava numa rua curtinha e, coincidentemente, uma rua sem asfalto, que era um bairro muito pobre na época. E aquilo, quando chovia, fazia uma lama, um lamaçal, e eu saía para trabalhar de madrugada já para poder ajudar meu pai em casa. Era uma vida difícil. E sempre fumando. Sempre fumando, 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 fumando. Até que um dia nós tínhamos um vizinho que morava logo lá em cima na cabeceira da rua, lá, uma das primeiras casas, uma rua curta. E esse sujeito fumava, era um senhor do que ele tinha uns 50 anos de idade, um cara de meia idade. Ele pegou um câncer na garganta, que a garganta dele praticamente apodreceu, ficou uma coisa destruída e aquele câncer se alastrou para dentro do corpo do rapaz, que em pouquíssimo tempo ele morreu. Não teve jeito de salvar o cara. Morreu acabado. E eu fui no enterro desse cara. Naquela época, ir no enterro era uma curtição para o pessoal pobre do bairro. As pessoas, para falar a verdade, pessoas que viveram na periferia, nessa mesma época que eu vivi, era até divertido um velório. Porque quando morria uma pessoa, o bairro inteiro, mesmo sem conhecer a pessoa, ia no velório do cara, e os velórios eram feitos em casa. Não era feito, por exemplo, no cemitério como é feito hoje, né? E as pessoas faziam vaquinha, alugavam um ônibus, para vocês terem uma ideia, para poder ir no velório daquele sujeito que faleceu. Funcionava mais ou menos assim. Isso, resumindo, esse sujeito morreu, teve o velório em casa, e aí nós fomos, foi todo mundo, os vizinhos todos, pessoas do bairro, todo mundo. Era um senhor meio conhecido lá e tal, ligado a futebol também. Só sei que alugaram um ônibus, ia um monte de gente com aqueles carros velhos seguindo. O carro do defunto estava chegando no cemitério, ainda tinha carro velho seguindo junto com o ônibus. Era um divertimento, era um passeio para o pobre ir no cemitério junto com os mortos. E aquilo me deixou desesperado, porque quando eu olhei para aquele corpo morto, né? Aquele homem com aquela pele toda enrugada, parecia um velhinho de 80 anos, e com uma baba estranha aqui, que até hoje nunca mais, aquilo ficou dentro do meu subconsciente. Por causa daquele cigarro, aquilo me deixou realmente preocupado. Mas mesmo assim, eu ainda continuei fumando, né? Até que um belo dia, eu peguei e falei assim: poxa, eu vou parar de fumar. Eu preciso parar de fumar. Eu já parei tantas vezes e nunca consegui parar de fumar. E justamente nesse dia que eu decidi parar de fumar, o que aconteceu? Eu tinha acabado de comprar um maço de cigarro Minister, um maço de Minister, e eu já tinha por volta de uns 32, 33 anos de idade. Isso foi num sábado, isso eu me lembro até hoje. E eu estava sentado, tinha uma varandinha na minha casa, e eu estava sentado, era por volta de umas 3 horas da tarde, nesse sábado, junto com o meu pai. Meu pai sempre teve muitos amigos, assim, e estava sempre em casa, amigos e tal, vizinhos, batendo papo, conversando. Meu pai sempre foi uma pessoa assim, rodeado de pessoas, de amigos. Sempre foi um cara legal. E bastante falante, comunicativo e tal. Uma pessoa espetacular. Eu sinto muita saudade dele, que já se foi. E eu aprendi muita coisa com ele. Até mesmo
essa forma de eu ser bastante falante assim, eu tenho certeza que eu herdei do meu querido pai, né? E eu estava conversando com ele, e meu pai falou: Poxa, mas você não consegue mesmo largar de fumar? Eu falei, eu olhei bem para ele, falei: Pai, realmente eu estou preocupado com essa questão do cigarro mesmo. E contei para ele, falei: Poxa, o senhor nunca fumou, a gente já batendo papo ali. Aí eu contei para ele, falei: Pô, tô sentindo uma impotência sexual, o senhor percebe que eu tô ficando com a pele velha e tal. Ele falou: Então, tudo isso é efeito do cigarro, você precisa dar um jeito de parar de fumar. E eu peguei e falei: Mas, poxa, a minha namorada, essa namorada nova que eu tenho agora, que eu arrumei, eu gosto dela e ela realmente não gosta do cigarro, eu também estou preocupado com isso. Eu falei para ele. Ele falou: Então, você precisa dar um jeito de parar de fumar. Eu já falei isso para você várias vezes. Eu já falei dos riscos do cigarro, que o cigarro dá em câncer, etc. Você viu o que aconteceu com o vizinho, etc. e tal. E como é que fica? Como é que vai ficar essa situação? Aí eu peguei e falei: Pai, a partir de agora eu estou decidindo, eu não vou mais fumar. E puxei aquele maço de cigarro da mão e amassei, joguei nos meus pés. E falei para o meu pai: a partir de hoje eu não fumo mais, nunca mais eu vou colocar um cigarro dentro da minha boca. Então o que aconteceu? Você veja como é importante uma tomada de decisão séria, né? Que a vida da gente ela só muda, como eu tenho falado em todas as minhas palestras, como eu acabei de falar em uma palestra anterior que eu falei, sobre as decisões. As decisões é o que modifica tudo na nossa vida. É quando a gente toma a decisão definitiva. Quando a gente pesquisa, quando a gente analisa, quando a gente se preocupa e decide por um caminho. Quando você decide por um caminho, quando você decide em fazer algumas coisas e toma a decisão, as coisas acontecem de imediato, né? Então, o que aconteceu? Eu tomei naquele dia, naquele momento, a decisão definitiva de não mais fumar. E quando eu tomei essa decisão, eu na hora amassei o maço de cigarro e joguei fora. Joguei fora e meia hora depois eu já estava com vontade de fumar de novo, porque eu fumava era 2,5 maços de cigarro por dia. Imediatamente já bate no seu subconsciente: Pô, cadê meu cigarro? Eu preciso fumar. Aí eu resisti, eu tomei uma segunda decisão de resistir. E disse para mim mesmo: eu vou resistir, eu vou passar vontade de fumar, as pessoas vão me oferecer cigarro, porque eu era repleto de amigos que fumavam. Todas as rapaziadas do bairro fumavam. E eram amigos que saíam comigo para jogar futebol, para beber e etc e tal. Eu falei: mas eu estou decidido a não beber, e eu não vou, aliás, a não fumar, e eu não vou fumar. Então, passaram-se 2 horas eu com vontade de fumar, e eu não fumei. Passaram-se 10 horas eu com vontade de fumar, e não fumei. Naquela noite eu não dormia, eu já sofria de insônia, mas foi pior, eu fiquei agitado, me batia e tal. Depois de 3 dias sem fumar, eu tinha vertigens, eu via coisas na minha frente, eu via vultos. E o meu corpo começou a pegar uma labirintite, eu andava tudo meio torto. Sentia tontura, fiquei pálido, suava frio, meu coração disparava. O que era isso? Era a abstinência. Ou seja, o meu sangue, o meu organismo começou a sentir drasticamente a falta da nicotina. Entendeu? E eu sabia que se eu desse um trago no cigarro, aquilo melhorava imediatamente, porque o meu organismo já entendia que eu voltei a fumar e tudo ficava momentaneamente bem. Porque é assim que o organismo funciona. Você tira o problema, né, que está te afligindo. Nos primeiros momentos parece tudo bem, depois vem a abstinência, e quando vem a abstinência, vem o sofrimento. O organismo sempre sofre e entra imediatamente em depressão. Toda a resistência que o seu organismo tinha criado para lidar com a nicotina, agora sem ela, aquela resistência desapareceu. Então você começa a suar frio, perde apetite, sente tontura, não dorme mais, fica nervoso, agride todo mundo e começa a sofrer.
E essa coisa foi piorando cada vez mais, foi piorando cada vez mais, foi piorando cada vez mais. Foi piorando cada vez mais e passaram-se 15 dias e eu piorando. Não dormia, nervoso, emagrecendo. E perdendo apetite. E com tontura, e me sentindo mal, me sentindo mal. E aí veio uma gripe forte em mim. Peguei um resfriado, minha garganta inchou e eu comecei a tossir. Peguei uma gripe terrível. Uma gripe fora do comum que eu nunca tinha pego. E quando eu escarrava e cuspia, eu cuspia aquelas pelotas de catarro podre. Era o meu organismo já limpando o meu pulmão, jogando para fora aquela nicotina. Eu tive febre, fiquei bem doente. Fiquei uns 30 dias convalescente, doente mesmo. Só bebendo água e praticamente sofrendo, ia trabalhar com dificuldade. Passaram 30 dias, o meu catarro que saía do meu pulmão já começou a sair um pouco mais limpo. Começou a melhorar, eu comecei a ficar um pouco melhor, a gripe passou, aquela abstinência, a vontade de fumar diminuiu. Com 60 dias, eu já comecei a me sentir mal perante a fumaça de cigarro. Ou seja, um amigo me oferecia e eu já saía de perto. Já comecei a sentir repúdio pelo cheiro da fumaça do cigarro. O meu organismo começou já a rejeitar. Por quê? Porque já começou a haver uma desintoxicação natural do meu organismo. E uma coisa que eu esqueci de falar para você que eu quero lembrar também foi o seguinte: logo nos primeiros dias que eu parei de fumar, que você deve fazer isso se você pretende largar de fumar, e você só vai parar a partir da decisão quando você tomar, você tem que tomar. As pessoas me ofereciam cigarro. No dia seguinte, os colegas, pô, Duca, fuma aí. O cara puxava um cigarro e eu olhava pro cara e falava, eu não fumo, eu parei de fumar. Os caras davam risada, falou, você parar de fumar, Duca? Jamais. Eu duvido, faço pouco e dou risada se você parar de fumar. Eu faço uma aposta até com você que você não vai conseguir parar de fumar. Eles me ofereciam, soltavam fumaça perto de mim para ver se eu voltava a fumar, mas eu resistia, eu não voltava. E foi assim que eu consegui parar de fumar. Então, com 90, 120 dias, eu não suportava mais ninguém fumando perto de mim. Ou seja, eu decidi enfrentar a abstinência. Eu decidi passar por tudo aquelas dificuldades que um ex-fumante passa, que uma pessoa que para de fumar ou de beber passa. Então, para você parar de fumar, primeiro, você precisa tomar uma decisão. Tudo na vida é relacionado a uma decisão. Ou seja, se você decidir a quebrar toda a sua casa, você decidiu, você vai pegar uma marreta e vai quebrar. Agora, se você decidir para não destruir nada, você não vai destruir, porque você não decidiu. Então, quando você decide fazer algumas coisas, as coisas começam a acontecer. Isso vale para tudo na vida, vale na sua prosperidade e vale nos seus vídeos. Aliás, e vale na sua vida do dia a dia, aliás, né, para o seu crescimento pessoal. Né? Então é assim, o primeiro segredo para você deixar de fumar definitivamente, primeiro, você precisa tomar uma decisão. Qual decisão? A decisão de você parar de fumar agora. Você que está me ouvindo que fuma, decida agora. É essa decisão agora que você vai tomar é que vai fazer você parar de fumar para sempre. Entendeu? Então você precisa decidir a parar de fumar. A parar de fumar. E você vai parar. Mas é a decisão que vai valer. Se você não tomar a decisão, você vai continuar fumando. Você vai pegar câncer. Você vai morrer com os efeitos do tabagismo na sua vida. Vai ser impotente, vai envelhecer, entendeu? Hoje eu parei de fumar, graças a Deus, eu com 60 anos, eu tenho uma potência sexual, modéstia à parte, que tem um jovem que não bebe e não fuma de 15, 16 anos. Eu falo verdade sobre isso, entendeu? Porque hoje eu não bebo e nem fumo mais. Eu me alimento bem, eu procuro praticar esporte 3, 4 vezes por semana, a jogar tênis durante várias horas, eu transpiro, eu corro. Então, se um menino novo pedir para mim subir 200 degraus de escada correndo, você pode ter certeza que eu subo e desço, e não é por uma vez só, não. Entendeu?
Então é isso. Então você só vai parar de fumar quando você decidir. Na hora que não sou eu que vou decidir, nem sua mulher, nem seu filho, ninguém. É você que vai decidir e que vai optar por não pegar câncer. É você que vai optar para poder voltar a fazer sexo. É você que vai optar para não morrer com os efeitos do tabagismo. Portanto, pare agora, que é possível parar. Amasse o seu maço de cigarro como eu fiz. Não aceite dar mais, nunca mais nenhum trago no cigarro. E você vai ver que essa força, essa decisão firme que você quer chegar, você vai conseguir. Então você tem que pensar grande, pensar que você vai parar, e você vai parar. E traçar uma meta e traçar um caminho, e o fim do caminho para você seguir. Onde o fim do caminho é o parar de fumar. Então vai para lá que você deve ir, para lá. Você decidiu parar de fumar. E você decidiu que quando chegar no topo, depois de 120 dias, você estará lá no fim do caminho onde você se determinou a chegar. E quando você chegar, você não vai fumar mais. E você não adianta parar de fumar fumando, diminuindo o cigarro. Se você fizer isso, jamais você vai parar. Você só vai parar parando agora. Eu estou aqui bebendo água. Se eu não decidir parar de beber água, eu vou continuar bebendo. Até ela acabar. Ou seja, se eu não decidir parar de fumar, eu vou fumar como beber água até morrer. Morrer de câncer. Morrer podre, sofrendo sobre uma cama. Ok? Eu vou deixar o meu telefone com você. Eu quero que você, assim que parar de fumar, me mande um WhatsApp dizendo que você aprovou essa palestra. O meu WhatsApp é 11 999 32 3436. 11 999 32 3436. Eu quero ajudar você, mas quem vai ajudar você mais que eu é você próprio, tomando agora a decisão de você parar definitivamente de fumar. Um grande abraço e tudo de bom.